Fala galera que está acompanhando aqui o canal. Então hoje, né, eu vou fazer uma videoaula que vai a respeito, tá? Eu vou abordar uma parte presta bem atenção, uma parte da geometria espacial, tá? Que é a aula 30 do livro do CEDERJ. Eu vou fazer um resumo da semana 12, que ela abrange a aula 30 do livro do CEDERJ, tá? Eu vou apenas, pessoal, comentar o que foi visto nessa semana 12 na nossa aula de número 30, tá? Então eu vou comentar, vou fazer um resumo da aula. A gente vai ver área de cilindro, esfera e cone. Eu não vou ver esse sólido como um todo, eu quero deixar bem claro, porque senão depois pode haver comentários assim: poxa, mas olha lá, o camarada lá do canal saindo do sufoco, ele não viu tudo do cilindro, não viu tudo da esfera, não viu tudo do cone, tá? Eu não vou comentar tudo sobre cilindro, esfera e cone, tá? E nem eu vou falar apenas uma parte, alguns itens, né? Alguns componentes desse sólido geométrico, tá? Eu pretendo fazer videoaula sobre os estudos. Então, antes de iniciar o vídeo, para que você não se esqueça, dê o seu like aí no canal, tá? Deixa aí o seu gostei e se inscreve no canal. Pessoal, eu vou comentar sobre áreas de superfícies, né? E volumes, tá? De sólidos. Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro sólido que nós vamos ver é o cilindro. Aí, o que acontece? O cilindro, nós temos aqui o eixo dele, lembrando que ele é um sólido de revolução, né? Ele é composto o quê? Uma parte lateral, imagina uma lata, né? Uma lata de milho, né? Imagina uma cartolina dobrada que ela tem uma tampa, né? Então o cilindro, ele normalmente tem a tampinha de baixo, né? A área de baixo, a parte da área de cima, e ele tem isso aqui, ó, lateral, tá? Aqui do cilindro, pessoal, eu tenho a altura, né? Isso aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, que eu não vou nomear, eu tenho a geratriz. Isso aqui é o raio das minhas bases, tá? Então eu tenho duas bases, a base superior, essa base que está aqui em cima, e a base inferior. Eu só vou comentar apenas isso. Eu quero que vocês também tenham um raciocínio, para que entenda as fórmulas de área e volume. O seguinte: o cilindro, se eu pegar o cilindro aqui, ó, passar uma tesoura aqui nele, cortar ele, o que acontece? E abrir, né? E abrir, ó, esse cilindro, o que vai acontecer? Eu vou ter duas tampinhas, né? As duas bases, tanto a base inferior, onde aqui eu tenho raio, né? Elas são iguais, porque senão não é um cilindro, tá bom? Então eu pego esse cilindro aqui, eu abro ele. O que eu vou ver, tá? Primeiro, essas duas bases, tanto a inferior quanto a superior, é um círculo. Beleza, pessoal? E um círculo, eu vou ter tudo de um círculo comumente que tem. Por exemplo, qual é o comprimento de um círculo? É 2, lá da geometria plana, 2πr. E qual é a área de um círculo? É a área de uma base dessa aqui, que é um círculo, tanto a base inferior quanto a superior. Cada base é π meu raio ao quadrado vezes o meu raio ao quadrado. Então, as duas bases do cilindro, elas são um círculo, né? Então, ela tem de comprimento 2πr e a área πr ao quadrado, beleza? Só que essa parte lateral, quando eu abro ela, né, que eu boto a ponta dela para lá e a ponta dela para cá, eu abri, o que eu vou ter? Eu vou ter um retângulo, pessoal. E eu permaneço aqui, ó, com isso, esse valor aqui, ó, é a minha altura, ó. Aqui, ó, a minha altura, né? Eu vou permanecer com a minha altura aqui, ó. E agora, isso aqui, ó, quando estava fechado, ele era o quê? Um círculo. Quando eu abrir, vai ter o mesmo comprimento do círculo, entendeu? Quando estava fechado, vamos imaginar aqui que eu fecho, ó. Quando estava fechado era o quê? Um círculo, tá? E qual o comprimento do círculo? 2πr. Então, quando eu abrir isso aqui, que esticar, né, ele vai ter essa base aqui desse retângulo, que é a área lateral,
que vai ser 2πr. Aqui, ó, eu tenho a área lateral. Beleza, pessoal? Ah, e qual é a área lateral? Não é base vezes altura? Então é a base, ou seja, 2πr vezes altura. Então eu posso já determinar a minha área lateral, que é a minha base vezes a minha altura. Quanto que vale minha base? 2π, aqui ó, 2πr, beleza? Porque eu abri, né? Eu peguei esse cilindro aqui, ó, e cortei, abri para lá e abri para o outro lado. Show de bola? Então aqui, ó, 2πr vezes quem? A minha altura. Então, a minha área lateral é 2πrh, beleza? Isso aqui não tem jeito, tem que saber, tá? E a área da base, né? A área das bases. Se eu tenho que é uma base, cada base, tanto superior é um círculo, eu tenho que a área é πr ao quadrado. Mas eu tenho quantas bases? Eu tenho duas, a superior e a inferior. Então, se eu pedir área das bases, das duas bases, eu tenho 2 que multiplica πr ao quadrado. Se eu quiser a área total, o que eu faço? Eu vou somar a área lateral mais a área das duas bases, tá? Então vai ser a minha área lateral mais a minha área das duas bases, né? Ou seja, 2 vezes a área da base. Então como é que eu vou fazer? Que é a minha área lateral, que eu já tenho aqui em cima, 2πr vezes a altura. Mas quem? 2 vezes a área lateral, a área da base. Por que que é 2? Porque eu tenho uma superior e uma inferior. Pessoal, eu posso colocar o meu 2πr aqui em evidência, tá? Aí fica uma fórmula, vamos dizer assim, né? Uma fórmula mais apresentável. Aí fica 2πr em evidência, vai ficar dentro do parênteses H mais R. Se aplicar aqui a distributiva, vai ver que vai chegar nessa mesma fórmula. Agora, o volume, né? O volume do cilindro. O volume do cilindro é sempre a área da base vezes a altura dele. E quem é a área da base? Quem é a base? É um círculo. A área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume, a área da base do cilindro, né? Volume do cilindro. Nós estamos falando de cilindro. Então, o que a gente viu aqui até agora? Área lateral, área das bases, das duas bases, área total e volume de um cilindro, tá? Área lateral, 2πrh, área das bases, 2πr ao quadrado, e área total, 2πr, que multiplica a altura mais o raio. Beleza? Aqui, ó. Show? E aqui, ó. E volume é πr ao quadrado. Por que πr? Porque é a área da base vezes a altura. Beleza, pessoal? Então, nós já vimos o cilindro. Vamos passar agora para o cone, tá beleza? Pessoal, tanto o cilindro quanto o cone, ele pode ser reto ou oblíquo. Eu coloquei aqui o cone reto para que facilite o entendimento, porque igual eu falei, eu não estou estudando cada tipo de cone, tá? Então, poxa, não vai dar o dislike aí, vai falar mal, porque eu não estou estudando. Meu objetivo é fazer um resumo, rápido resumo, né? Para o pessoal, a galera que está trabalhando, que chega cansado do trabalho e precisa estudar e às vezes não tem um tempo. Então eu estou resumindo essa aula aqui para que a pessoa entenda, né? E isso também é o meu entendimento da aula, mas tá correto, pode confiar. Então aqui, ó, o meu cone, se for reto, eu tenho aqui a altura, né? Aqui, ó, esse ladinho do cone eu chamo de geratriz. Então a altura é da área da base, do plano que ele está na base até o vértice, tá? Isso é a altura. Se ele fosse inclinado, pega a área, vai até o vértice do cone. Beleza? E aqui, ó, é o centro O, porque a base de um cone, ele é um círculo, gozando, inclusive, né, de todas as propriedades do círculo. Que propriedades? Comprimento desse círculo, que vale 2πr, e área do círculo, né, 2πr ao quadrado. Beleza? Agora eu quero desenvolver o raciocínio, tá? Isso aqui é para preparar
vocês, para poder, quem está assistindo essa videoaula, para poder calcular a área lateral do cilindro, que ela é um pouquinho mais complicadinha, mas depois que você pega o jeito, você calcula tranquilamente. Vamos lá. Mesma historinha triste lá do cilindro. Eu cortei o cilindro, abri. Quem que é essa parte aqui, ó? É a minha geratriz. O que era a base? A base não era um círculo? Tá, então a base ela vai ser aberta. Geralmente, quando a gente vai abrir esse cone, a gente vê uma figura dessa daqui, ó. Esse pedaço aqui é o comprimento daquela antiga circunferência. Ele vale 2πr. E aqui, ó, a geratriz, tá ok, pessoal? E esse ângulo alfa aqui, muitas das vezes a gente confunde achando que o cone, né? A gente acha que todo cone ele é 1/4 da circunferência. Isso não é verdade. Esse alfa aqui ele pode variar bastante. Ele não necessariamente precisa ser metade de uma circunferência, 180 graus. Ele não precisa ser 45 graus. 90 graus também, né? Que é 1/4 da 360. Presta bem atenção nisso aqui, tá bom? Aí, bem, em cima disso aqui, nós já sabemos que isso aqui era um círculo. Quando abriu, ele ficou esse pedaço aqui. Se era um círculo, ele tem comprimento 2πr, tá? E esse círculo aqui, ele não está completo, a gente não sabe quem é alfa. O alfa pode ser um ângulo qualquer. A única coisa que eu sei é que esse pedacinho aqui, ó, são as minhas geratrizes, tá? A mesma geratriz daqui, a mesma daqui, a mesma de cá. Beleza? Tá. Pessoal, vamos calcular a área, em cima disso que eu falei, a área lateral. Beleza? Bom, se eu tivesse um círculo completo, ao invés desse pedaço aqui, tá? Eu teria, no lugar do raio, é a minha geratriz, beleza? É a mesma coisa, tá? Então, o comprimento desse círculo aqui não é 2πr? Se o raio é igual à geratriz dele, porque na verdade isso aqui se transforma, né? A gente consegue transformar um círculo num cone, né? Se fosse 2πr, né? É o comprimento. Então, em vez do raio, eu uso 2πg. Beleza? E qual a área? A área seria de um círculo, seria πr ao quadrado. Como o meu r é igual à minha geratriz, eu tenho a área π geratriz ao quadrado. Beleza? Funciona mais ou menos assim, ó. Agora, isso aqui, ó. Agora, e esse pedaço aqui, ó? Com esse ângulo alfa. Eu sei que esse comprimento aqui, para formar um cone, isso aqui eu formo um cone. Concorda, pessoal? Eu consigo formar um cone, tá? Com isso daqui, beleza? A gente raciocina assim, se fosse, tá? Isso aqui para o entendimento da área lateral. Beleza? Então, olha só. Se eu tenho o segmento, né, o comprimento do segmento é 2πr. Show de bola? Porque esse aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, eu sei que vale 2πr. E qual a minha área? A minha área lateral desse cone aqui? Eu não sei ela, tá? Aí vamos lá. Se eu tinha 2πg, o comprimento da circunferência total é 2π vezes a geratriz, ele me dá quanto de área? Π vezes a geratriz. Eu escrevo isso aqui, eu vou começar a montar uma regrinha de 3. 2π geratriz, que é o comprimento, ele me dá uma área de πg ao quadrado. Beleza? Agora, se eu tenho o comprimento de 2πr, né? O comprimento de 2πr, o que vai acontecer? Ele vai me dar a minha área lateral. Bom, fazendo a regra de 3, vamos lá. Minha área lateral é igual a 2πr, esse camaradinho daqui, multiplicando π vezes g ao quadrado. Beleza? E embaixo eu vou ter o 2πg. 2πg. Olha só o que vai acontecer. Esse 2π com esse π daqui, eu posso cortar. Beleza? Porque tudo está multiplicando. Esse 2 aqui com esse g, eu corto. O que me sobrou como área lateral?
que me sobrou aqui como área lateral? Nós vamos verificar que minha área lateral é R vezes π vezes a geratriz. Tá? Tanto faz a ordem aqui. Então, eu acabei de ensinar aqui, nós acabamos de ver, né? π R G. Acabamos de calcular a área lateral. Bom, a área da base, por ser um círculo, né, de raio R, a área da base eu tenho que é πr ao quadrado. Beleza? A área total, se eu quiser calcular a minha área total, eu vou chegar um pouquinho mais a câmera aqui. Beleza. Aqui, ó, a área total vai ser o quê? A minha área lateral mais a minha área da base. Quem é a minha área lateral? É π R G. Quem é a minha área da base? É π R ao quadrado. Bom, se eu botar o R e o π em evidência, eu tenho π R G mais R. Tá? Então a minha área total é π R que multiplica G mais R. Tá? Na verdade eu faço a área lateral mais a área da base. E o meu volume, tá? Todo sólido geométrico que tem vértice, né? Que tem esse biquinho, vamos falar uma linguagem vulgar, linguagem de aluno, né? Esse biquinho aqui que tem vértice, o volume sempre vai começar com 1/3. Então, cone, pirâmide, pode reparar isso aí. Cone, pirâmide vai começar com 1/3, né? É 1/3 de quem? Da área da base vezes a altura. Então aqui vai ficar 1/3, que é a área da base, π R ao quadrado, porque a base é uma circunferência, é um círculo, né? E aqui, ó, H. Eu sempre confundo círculo com circunferência, são duas coisas distintas, tá? Mas não vou entrar nesse mérito agora nessa videoaula, não. Agora, o que acontece? A esfera, tá? Eu vou falar daqui, vou dizer já o que é a área da esfera e o que é o volume. Pessoal, o que vocês precisam saber, tá? A partir do centro da esfera, saiu do centro, tocou a superfície da esfera, tudo isso aqui, ó, olha aqui, ó, é raio. Aqui é o raio, apesar de aparentemente estar menor, mas é o mesmo tamanho. Isso aqui, ó, é o raio da esfera. Todos esses segmentos aqui, ó, eles são iguais, eles são raio. Muitas vezes a gente pega uma figura, a gente quer, calhou esse pedacinho aqui, mas esse aqui é maior. Negativo. Tanto esse pedacinho daqui para cá, ele tem o mesmo tamanho daqui para lá. Desde que saia do centro da minha circunferência até centro da minha esfera, né? Não circunferência, isso aqui é uma esfera, até a superfície dela. Beleza? Então eu vou direto aqui para a área da minha esfera. A área da esfera é o quê? 4π vezes multiplicado pelo raio ao quadrado. E o meu volume da minha esfera, aí isso aqui, essa fórmula aqui é uma fórmula que eu vou botar aqui, é perigosa para esquecer em prova, né? É 4/3 π. Aí aqui, ó, o meu R, pega esse 3, ó, joga aqui para cima. Então, 4/3 da área de π R ao cubo. Beleza? Isso aqui, se esquecer isso aqui em prova, já era. Então nós podemos fazer um resumo, né, na nossa aula 30. Tá, quem vai ler a apostila lá do CEDERJ, quem vai ver, tá uma confusão, ele pinta, faz com tinta, ele tenta explicar e, na minha opinião, acaba complicando a vida de quem está lendo aquilo ali, que vai entender, tá? Então nós temos aqui, ó, os sólidos, a área e o volume. Por exemplo, a área do cilindro, área 2πRH. Volume do cilindro, volume, área da base vezes a altura. Quem é a base do cilindro? É um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura. Tá? A esfera, 4πr2. Volume da esfera, 4/3 πr3. Tá? Aí, volume do cone, área, a área do cone, né? πrg, π vezes o raio vezes a geratriz. E o volume do cone, como tem vértice, é 1/3
da área da base vezes a altura, sabendo que essa área da base do cone nada mais é do que um círculo. Entendeu, pessoal? Às vezes, o nosso livro, desse livro do CEDERJ, quem tiver contato com ele, até quem não for aluno do CEDERJ, vai verificar que o livro ele tem um certo grau de bastante difícil de entender. Então a pessoa chega do trabalho, está cansado, aí pega aquilo ali para ler, é difícil, tá? Então com esse entendimento aqui, com essas fórmulas, eu consegui resolver praticamente todos os exercícios que está na aula de número 30. E eu pretendo estudar amanhã a aula de 31 e fazer o EP 12, tá ok, pessoal? Então um forte abraço, tudo de bom, eu espero que eu tenha ajudado bastante gente aí. Estuda que domingo a nossa avaliação, ela é domingo dia 29 às 9h30, tá ok? Um forte abraço, continua assistindo ao canal, até a próxima videoaula.